Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso queridíssimo Plantão JN, o lugar onde você consegue todas as principais notícias da última semana com confiança e uma pitada de entretenimento. Então fica aí pra vinheta. Mas antes de começar, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque aí o YouTube vê que esse vídeo é legal, informativo e didático para as pessoas que querem se esclarecer sobre as nuances dos acontecimentos da nossa política brasileira e internacional. Então deixa o like aí embaixo, que aí o YouTube bomba esse vídeo, muita gente fica ciente de tudo que está acontecendo por aí. Então, primeira notícia do nosso Plantão JN, Buffett se movimenta. O que isso aqui quer dizer? No início desse ano, a Berkshire Hathaway Holding do Warren Buffett chamou a atenção por não ter feito nenhuma aquisição nesse primeiro semestre. Muito pelo contrário, né? Na verdade, com a propagação do coronavírus, o que aconteceu foi que a gente ouviu o Warren Buffett vender todas as ações que ele tinha sobre companhias aéreas. Bom, e aí, né, depois desse tempo todo tendo acumulado um caixa de 146,6 bilhões de dólares, nosso queridíssimo Warren Buffett decidiu voltar a atuar. Depois do anúncio da eficácia de 95% daquela vacina contra o coronavírus produzido pela Pfizer, que a gente viu no último Plantão JN, a Berkshire Hathaway começou a comprar ações do setor de saúde. Ela chegou a comprar ações das empresas farmacêuticas AbbVie, Bristol Myers Squibb, Merck e, naturalmente, também da Pfizer. E a outra notícia referente a Berkshire Hathaway é que ela emitiu uma nota dizendo que informações confidenciais tinham sido omitidas do relatório e arquivadas separadamente na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E por que o Buffett fez isso, né? Por que ele foi fazer operações sigilosas? Cara, é bem simples. Porque como a gente está falando aqui de bilhões e bilhões de dólares que são investidos em empresas para compor o portfólio da Berkshire Hathaway, toda vez que uma nova grande operação dessa é divulgada pelo mercado, muitos fundos, gestoras e pequenos investidores também tentam replicar a estratégia da Berkshire comprando as mesmas ações que ela. E o que acontece? Os preços dos papéis que são divulgados, que foram adquiridos pela Berkshire, aumentam e o Warren Buffett não tem mais tempo para continuar comprando aqueles papéis aos preços baixos. Então ele prefere deixar sigiloso as compras que ele tem feito enquanto os preços ainda estão baixos e aí depois divulga que os concorrentes fazem o que quiser. Vale dizer que não é a primeira vez que o Buffett fez isso. Ele está bem familiarizado com essa coisa de sigilo. Ele usou a mesma estratégia em 2011 para comprar ações da IBM e também em 2015 na aquisição da Phillips 66, que é uma petrolífera. Consequência de todo esse mistério e sigilo, as ações da Berkshire Hathaway já estão com um acúmulo de mais de 12% de ganho desde o início de novembro. Próxima notícia. Nessa semana, agora, no domingo, foi fechado o maior acordo de livre comércio do mundo, o RCEP, que traduzindo para o português significaria Parceria Econômica Regional Abrangente. E o que é isso? Isso é basicamente um tratado de livre comércio composto entre 15 países da região da Ásia-Pacífico. Os membros dos países que fazem parte desse acordo representam 30% da população mundial e 29% do PIB global. Ou seja, é um acordo que, apesar de ser feito somente entre esses 15 países, inegavelmente tem efeitos no mundo inteiro. E qual que é a ideia desse livre tratado? Os países que o compõem, basicamente, vão ter isenção de tarifas alfandegárias pelos próximos 20 anos em importação e exportação de produtos. Mas vamos lá, né? Como que isso impacta de fato na economia mundial? Pensa comigo, vamos lá, ó. Antes, um produto que era montado na Indonésia, por exemplo, mas tinha peças fabricadas na Austrália, estava sujeito a tarifas. Mas com esse acordo de livre comércio, os países que o compõem passam a se tratar da mesma forma, sendo isento dessas tarifas. Daí isso passa a ser um incentivo para que esses países do tratado deem preferência para realizar parcerias de importação e exportação com esse país dessa nova aliança. E aí a gente se pergunta, né? Caraca, para nossa realidade aqui de América Latina, será que vai dar ruim? Olha, apesar de hoje existir esse comércio bilateral entre a Ásia e a América Latina, no sentido de a gente tanto importa e exporta para a Ásia e a Ásia tanto importa e exporta para a gente, o RCEP pode causar alguns desvios comerciais. Por quê? Porque com essas novas parcerias dos países que compõem esse tratado de livre comércio, podem existir opções mais baratas para eles realizarem tanto importações e exportações entre si do que importar ou exportar para a América Latina. Por quê? Porque simplesmente ficaria mais barato para importar e porque suas margens nas exportações iriam aumentar dado a ausência de tarifas alfandegárias. Ou seja, existe um incentivo para que insumos que hoje são importados da América Latina sejam, na verdade, importados para países entre si que fazem parte dessa aliança. Mas é realisticamente difícil pensar que isso vai trazer para a América Latina um impacto comercial tão grande. Por quê? Porque os países que compõem essa aliança já possuem parcerias comerciais muito fortes. Ou seja, isso vai aumentar
aumentar, mas não vai ser nada além do que eles já estejam fazendo. Além de que existem alguns produtos ou commodities que são exportados da América Latina para a Ásia, que esses países asiáticos dificilmente conseguiriam encontrar os mesmos preços em outros lugares. Para isso a gente pode falar, por exemplo, da soja, do minério de ferro, do petróleo, que são de fato os commodities que mais geram receita para o nosso país, o Brasil, e que dificilmente eles vão deixar de importar. Próxima notícia: Bolsonaro promete divulgar lista de países que criticam o Brasil pelo desmatamento da Amazônia, mas que compram madeira ilegalmente que vem do desmatamento da Amazônia. Bom, a gente sabe aí que o desmatamento da Amazônia não é novidade para ninguém, né? Isso daí foi pauta, inclusive, do debate do Joe Biden contra o Trump. O Joe Biden falou que, inclusive, iria intervir aqui no desmatamento da Amazônia com fundo internacional. O Bolsonaro ficou bolado e ameaçou o Biden com o uso de pólvora, né? Então, fica aí o vídeo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Mas qual é a questão? É possível identificar as origens da madeira que foi importada por alguns países por causa de uma tecnologia desenvolvida pela Polícia Federal. Ou seja, você analisando a madeira, você consegue dizer de onde ela veio. Bom, e aí o que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer mostrar que os países que estão criticando o governo do Bolsonaro e o desmatamento na Amazônia são, em grande parte, também países que são responsáveis por isso acontecer. E o Bolsonaro falou isso na cúpula do BRICS, que aconteceu na terça-feira última do dia 17. Então vamos ficar aguardando aí para ver se vai ter divulgação de nome de alguma coisa ou não. Chegaram eles, os investidores estrangeiros, aí impulsionaram o nosso Ibovespa para índices pré-pandemia. Como a gente viu nos últimos plantões da TN, o Morgan Stanley, um dos maiores bancos do mundo, o grande banco norte-americano, ele falou para os investidores comprarem real, investirem na Bolsa de Valores brasileira, porque ela estava muito barata. E, de fato, a Bolsa de Valores brasileira foi a que mais se desvalorizou na pandemia do mundo em dólares. Ou seja, acabou que a nossa Bolsa se tornou um investimento barato para os investidores estrangeiros. E a vitória do Joe Biden, que apresentou um plano de estímulo à economia para os Estados Unidos muito poupudo, a notícia da eficácia das novas vacinas contra o coronavírus, tudo isso impulsionou o nosso mercado brasileiro, que fez com que a nossa bolsa chegasse aos 107 mil pontos e o dólar descesse para R$ 5,30. Então, no geral, os investidores estrangeiros estão otimistas com o Brasil e a gente reflete isso no aumento da procura por reais, o que faz com que o dólar se desvalorize, o nosso real se valorize contra o dólar e a nossa bolsa também, com o aumento de capital aportado, acabe ganhando mais valor. Agora, para contrapor as boas notícias, a gente sabe que a situação em muitos países da Europa e nos Estados Unidos não tá legal. A segunda onda do coronavírus fez com que os países europeus voltassem a decretar lockdown e nos Estados Unidos, apesar do Trump não demonstrar muita preocupação, mesmo os Estados Unidos sendo o país com o maior número de casos, muitos governadores já começaram a decretar medidas para conter a segunda onda do coronavírus também, como por exemplo aí o toque de recolher. Porque no início desse mês, no início de novembro, pela primeira vez desde o início da pandemia, o mundo chegou ao número de 11 mil mortes diárias causadas pelo coronavírus. Isso é esquisito de entender. A gente acaba assumindo que o pior já passou e que agora a economia está voltando ao normal, só que justamente essa mentalidade faz com que a gente acabe se comportando de formas imprudentes, sem pensar no próximo, como se tudo tivesse voltado ao normal. E foi justamente isso que fez com que agora os dados divulgados pelo Albert Einstein e pelo Hospital Sírio-Libanês divulgassem que o número de internações já passou da média de hospitalizações contabilizadas aí nas últimas semanas. E isso é muito preocupante, porque no começo todo mundo tinha medo do coronavírus, ninguém queria pegar essa p... Só que depois que foi maturando na cabeça das pessoas e elas conheceram um monte de gente que pegou e viu que não deu nada, na sua realidade imediata da maior parte das pessoas, muita gente ficou desleixada. E aí, o que isso resulta? Resulta justamente no aumento do número de casos e nessa segunda onda. Eu não tô falando isso aqui foi no Brasil, isso foi no mundo inteiro, é por isso que tem segunda onda em primeiro lugar. Mas se essa segunda onda de coronavírus começar a descacetar aqui no Brasil, sabe o que vai acontecer? Pode ter lockdown, pode ter toque de recolher do mesmo jeito, a bolsa vai despencar e o dólar vai voltar para o mesmo patamar que estava antes ou então passar a superar o teto de R$6 aí que ele chegou a bater. Isso vai acontecer? Não sei. Incertezas. Foram incertezas que a gente viveu ao longo de todo esse ano sem saber o que ia acontecer, para onde a bolsa ia, de onde ela vinha, por que estava acontecendo o que estava acontecendo e agora não é
diferente. O que a gente percebe é que há uma tendência na Europa e nos Estados Unidos de novas medidas contra o coronavírus começarem a pipocar, ter mais lockdown, ter mais toque de recolher, e a gente ser prudente em não alocar o nosso patrimônio simplesmente só aqui no Brasil, porque se isso acontece, e a gente segue lá a recomendação do Morgan Stanley, porque, porra, o estrangeiro tá vindo pra cá, pro Brasil também, se isso acontece e a segunda onda bate feio aqui no Brasil, você vai perder dinheiro, cara. Então o que a gente precisa fazer? Diversificar nosso patrimônio em setores da economia. Então, por exemplo, você pega parte do seu patrimônio no setor elétrico, bancário, industrial, setor de saúde, você diversifica em classes de ativos, também se expondo ao setor imobiliário através de fundos imobiliários e ações. Você mantém dinheiro em caixa para conseguir aproveitar oportunidades que possa ser que elas venham a existir, e também você diversifica o seu patrimônio em moeda. E é por isso que eu sempre falo aqui, abre conta na Avenue, cacete. Vai lá, manda um TED para você conseguir comprar ativo em dólar, porque se o dólar subir pra caramba, pelo menos você vai amortecer a perda do que você vai ter aqui no Brasil. Breno, mas se cair aqui, vai cair no mundo todo. Então manda lá pra fora para fazer caixa, porque pelo menos o seu patrimônio acompanha a oscilação do dólar, e se cair lá, você faz o que o seu caixa iria fazer aqui, você compra. Ah, mas e se não acontecer nada e a bolsa aqui ficar bombando e o dólar cair? Cara, como a gente viu, os países desenvolvidos, eles são os primeiros a se recuperar. O que quer dizer que, imersos na maior cultura de empreendedorismo do mundo, se o dólar cair, você ainda vai ter o ganho das empresas que se valorizaram ao longo desse tempo, das empresas que têm caixa para sustentar suas operações por um outro novo período de lockdown. Então não é questão se o dólar vai cair ou vai descer, se vai acontecer o que, eu não sei lá. A questão é que é prudente, dado o período de incertezas, nós termos parte do nosso patrimônio alocada em dólar, seja em caixa para aproveitar novas oportunidades ou em estoques e REITs. Como é que você faz isso? Você vai lá na Avenue, você abre a sua conta, você manda lá que entra no mesmo dia para fazer a remessa. A corretagem de graça. O link tá aqui embaixo já, porque eles são grandes parceiros aqui do canal. E eu tô te falando deles aqui porque eu sei que pode te ajudar. Beleza? E, bom, e para sair desse momento chato, agora uma notícia que eu particularmente acho muito da hora. NASA e SpaceX em parceria levam astronautas ao espaço. Olha que legal. Aconteceu no último domingo a primeira missão oficial tripulada à Estação Internacional Espacial entre a NASA e a SpaceX. O lançamento marca a inauguração do programa Commercial Crew, que graças à SpaceX permite enviar astronautas para o espaço por conta própria pela primeira vez desde o fim do programa de ônibus espaciais, que foi lá em 2011. E aí a cápsula que leva os astronautas, que se chama Resilience, é lançada por um foguete Falcon 9 da SpaceX, e a primeira fase de acoplagem à Estação Internacional Espacial foi feita exatamente 27 horas depois do lançamento do foguete. E aí você fala, poxa, que legal, mas como assim? Os Estados Unidos não mandavam um homem para a Estação Internacional Espacial o tempo todo? Mandava, mas sabe de quem que eles dependiam? Dependiam da Rússia. E por causa dessa parceria da NASA com a iniciativa privada, com a SpaceX, agora eles podem fazer isso internamente, sem ficar dando dinheiro aí para os russos, que não acho que o Trump gosta muito também. E a SpaceX tem um contrato que está prevendo aí outros 2 voos tripulados até 2021 para a NASA e 4 missões de reabastecimento da Estação Internacional Espacial nos próximos 15 meses. Bom, e falando da SpaceX, né, o cara que está por trás de tudo isso, o CEO Elon Musk, também é CEO da Tesla, como a gente sabe, e agora ele teve um dia que deve ter deixado ele sorrindo de leve, né? Ele aumentou seu patrimônio em mais de 15 bilhões de dólares só nesse único dia, fazendo com que ele se torne o terceiro homem mais rico do mundo, somente atrás do Jeff Bezos e do Bill Gates. Mas como é que o Elon Musk ganhou tanto dinheiro em um dia? Foi dinheiro que caiu na conta dele? Não, cara. Como é que os ricos ganham dinheiro? É através do seu patrimônio em ações da sua empresa. Ou seja, as ações da Tesla se valorizaram 14% em um dia, né? Obrigado, sócio. E isso fez com que ele se tornasse o terceiro homem mais rico do mundo. Eu, particularmente, sou muito fã do Elon Musk. Eu quis fazer até uma história de sucesso aqui dele. Se você não viu, vai lá também. A gente, na Vila Mônaco, que é a minha marca de roupas, fez uma estampa só com ele, que ficou um design muito irado. Tô deixando o link para Vila Mônaco aqui embaixo também. E no blog dos Jovens de Negócios, a gente vai colocar também uma bio do Elon Musk, com basicamente um resumo da história deles, do que a gente viu ali no História de Sucesso. Então, você acha que não tem meia hora para assistir um vídeo como o que eu fiz do Elon Musk, você pode ir lá no jovensdenegócios.com e também acessar por lá. Então, resumo de tudo. Link para abertura de conta na Avenue tá aqui embaixo. Vai lá, resolve esse negócio logo, manda dinheiro lá para fora. Link para Vila Mônaco também, para você ver a camisa do Elon Musk, ou para outras como essa daqui também, Bela em Chimburas, que é maneira pra caramba. Também tá tudo aqui embaixo. E o jovensdenegócios.com tá aqui também, que você coloca no navegador, que você vai parar lá na bio do Elon Musk, no nosso blog aqui do canal. Beleza? Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você continuar recebendo os próximos plantões JR. E sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme pra você e esse é o Jovens de Negócios.